Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Pegue sua Bíblia, junte-se a nós para mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Abra sua Bíblia no capítulo 3, versículo 22 e acompanhe a leitura desse texto comigo até o versículo 36, o final do capítulo, que diz assim, Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Antes de iniciarmos o comentário das palavras de João Batista e as palavras a respeito dele, quero lembrá-los de outras palavras que vimos no capítulo 1, versículos 19 a 24, que diz assim, Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, Então quem é você? É Elias? Ele disse, Não sou. É o profeta? Ele respondeu, Não. Finalmente perguntaram, Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Você deve estar lembrado da pergunta que Deus fez ao homem logo depois da sua queda, registrada no capítulo 3 de Gênesis. Onde está você? Quando o homem respondeu a esta pergunta, Deus replicou com outra pergunta. Quem lhe disse? Você deve estar lembrado que comentei que a pergunta onde está você implica em que o homem estava em um lugar onde não deveria estar. Como a segunda pergunta, parece que Deus quer que o homem saiba que seu Criador está se comunicando com ele. E parece que o homem nem sequer tem consciência de que isto está acontecendo. Sabe, Deus quer que o homem esteja onde deveria estar e seja o que Deus preparou para ele ser. Nós nos deparamos com outra pergunta que aparece várias vezes nas Escrituras. Os fariseus mandaram perguntar para João Batista, Ei, quem é você? Ou, o que você tem a nos dizer a respeito de você mesmo? Que pergunta séria, você não acha? Principalmente se o Senhor está perguntando, não é? Essa pergunta é importante porque significa que você deve ser alguma coisa ou alguém. O que Jesus disse a respeito de João Batista nos faz parar e pensar em João Batista de outra maneira. Apesar dele ser tão importante como Jesus disse que era, ainda assim as Escrituras não têm muito a nos informar sobre ele.
Por isso nos sentimos obrigados a tirar o máximo que pudermos desses versículos para descobrir mais sobre este homem de Deus tão importante. Jesus afirmou que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Viu como ele foi um homem importante? No último programa, cheguei a comentar que talvez a grandeza de João Batista estivesse na sua humildade. Ele soube reconhecer os seus limites e a responsabilidade que Deus lhe deu. Grande parte da ansiedade, angústia e sofrimento emocional das pessoas vem do fato de não reconhecerem suas limitações e da insistência em fazer coisas para as quais não foram dotadas nem preparadas. A parábola dos talentos e outros ensinos das Escrituras sugerem que no dia do julgamento diante de Cristo muitas pessoas terão problemas, não porque não aceitaram suas limitações, mas porque não aceitaram a responsabilidade pelas capacitações e habilidades que o Senhor lhes deu. Foi isso que Jesus ensinou em textos como a parábola dos talentos. Quando refletimos sobre a grandeza de João Batista, ficamos em dúvida se aquele homem simples sabia quem ele realmente era. Quando lhe perguntaram, no capítulo 1 de João, "Quem é você?", ele continuou a falar sobre Jesus. Aí então lhe perguntaram, "Você é Elias?" Algumas pessoas achavam que ele estava reencarnando o profeta Elias por causa do que Jesus havia dito a respeito dele. Mas João Batista mesmo disse, "Não sou." Então lhe perguntaram mais uma vez, "É o profeta?" Em Deuteronômio, Moisés profetizou a vinda do Messias, se referindo a ele como um tipo especial de profeta. Os judeus estavam familiarizados com esta profecia e por isso lhe perguntaram se ele era o profeta. João Batista respondeu, "Não." Aí os seus interrogadores pediram, "Mas quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo?" Foi aí que João Batista declarou, "Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor", como Isaías disse. Era isto que João Batista tinha a dizer a respeito de si mesmo e da sua individualidade. O que ele disse a respeito do seu eu o faz diferente e único entre todos os outros seres humanos. Se buscarmos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre nosso eu, vamos acabar descobrindo revelações sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de cada ser humano. A Bíblia ensina que quando Deus decidiu nos criar, quando Deus decidiu que existiríamos, Ele traçou um plano para a vida de cada um de nós. Ele criou cada um de nós com uma forma ou um molde diferente e depois jogou o molde fora. Isto quer dizer que somos únicos e diferentes uns dos outros. Quer dizer que não existe ninguém no mundo como você, nem nunca haverá. A vontade de Deus é que cada um de nós seja único e individual, diferente de todos os outros seres humanos sobre a face da terra. Jesus afirmou nos evangelhos, "Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma?" Você percebe a magnitude desse ensino? Se alguém lhe oferecer todas as riquezas do mundo em troca do seu eu, você seria estúpido o suficiente para aceitar? O Velho Testamento ilustra esse conceito com a história de um homem chamado Esaú, que trocou seu direito da primogenitura por um prato de sopa. Podemos aprender muito com Esaú sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Suponha que Deus tem um plano para a sua vida, para o qual você terá de ser treinado, ou terá que estudar, por exemplo, para ser um médico missionário. Suponhamos que no meio da faculdade você conheça uma linda jovem que queira se casar com você e que você trabalhe com o pai dela e possa ter todas aquelas coisas que um casal jovem pode ter sem muito sacrifício. Até parece o caminho mais fácil. Uma das características da maturidade é saber que existe a gratificação atrasada. Maturidade é a capacidade de recusar gratificações imediatas para alcançar objetivos futuros. Suponha que você não seja uma pessoa tão madura assim. O que acontece? Você desiste dos seus planos de ser um médico, desiste de fazer residência e de se tornar médico, se casa com uma moça e vai trabalhar com o pai dela. Isso seria o mesmo que Esaú fez. Trocou tudo que tinha à sua frente por causa do seu direito de primogenitura, por um prato de sopa. Tudo que você dá em troca do que você é,
que prejudica a sua identidade e a individualidade sagrada que Deus tem para você e para mim, é uma conspiração para impedir que você se torne você mesmo, para impossibilitar que você alcance o plano perfeito de Deus para a sua vida. A experiência mostra que somos várias pessoas em uma só. Aquilo que achamos que somos é o nosso ego. O que as pessoas acham que somos é a nossa reputação. Aquilo que realmente somos é o nosso caráter. O que queremos ser é a nossa ambição. Aquilo que pensamos que somos é a nossa autoimagem ou a autoestima. Hoje em dia existe tanta discussão sobre isso, não é? Além de todos esses nossos eus, existe ainda mais um. Já comentamos sobre ele aqui em nosso programa quando falamos sobre o maior projeto do mundo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. A pessoa que Deus quer que você e eu sejamos é a pessoa que devemos lutar em Cristo para ser, pela graça de Deus. A Bíblia fala do nosso eu como nesta pergunta de Jesus: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus estava se referindo ao nosso eu, a pessoa que Deus quer que sejamos. Se você vem a Jesus Cristo e tem fé nele, se é cheio do Espírito Santo, significa que é controlado pelo Espírito Santo. Se você se rende a ele e permite que ele venha para a sua vida, você recupera o seu eu perdido, a sua individualidade, e se aproxima daquela pessoa que Deus quer que você seja. A vida de João Batista é uma fonte riquíssima no estudo de crise de identidade. Quando lhe perguntaram, então, quem é você? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia exatamente quem era, o que devia fazer e onde deveria estar. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele tinha plena consciência da vontade de Deus para a sua vida. Ele sabia que o plano de Deus para a vida dele era ser essa voz clamando no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Ele era isso, porque esse foi o plano de Deus para a sua vida. Ele sabia que o plano de Deus para a vida dele era ser essa voz clamando no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ele era isso porque esse foi o plano de Deus para a vida dele. A grandeza desse homem está em que ele foi o que deveria ser, estava no lugar que deveria estar, fazendo o que deveria fazer, porque sabia que a vontade do Deus Todo-Poderoso para a sua vida era boa, agradável e perfeita. E ele tinha apenas 31 anos e meio de idade e já sabia disto. Eu convido você para continuar conosco no próximo programa. Vamos continuar estudando João. Até lá, então. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.